É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência. da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do nosso podcast, a gente pode falar assim, né? Nosso, porque você já faz parte dele, podcast Ciência da Nutrição, que, para você que já nos acompanha, tem como principais objetivos trazer para você aí de casa, onde você esteja ouvindo o nosso podcast, informações novas e atualizadas da área da ciência da nutrição. Para quem hoje chega pela primeira vez, a gente espera que com essas informações você possa então mudar o seu dia a dia e que elas então possam impactar e mudar os seus hábitos, né, com relação à área da ciência da nutrição. A gente queria agradecer muito a todos os ouvintes que vêm nos acompanhando ao longo dessa jornada do podcast. E se você ainda não faz parte do nosso canal ou esteja ainda curtindo o nosso podcast pelas plataformas de streaming, que você siga lá o nosso canal, marque as notificações. Isso é muito importante para a continuidade desse projeto. Hoje nós passamos a Páscoa, estamos muito próximo aí, né? E vamos então falar num tema que muita gente queria que a gente colocasse um pouquinho. Nós vamos falar sobre chocolate. Que, enfim, né? Na Páscoa a gente sabe que tem uma venda um pouco maior. Muita gente que ficou com dúvida, nos escreveu, queria que a gente colocasse um pouco essa temática. Então, para desmistificar ou até esclarecer alguns pontos com relação ao chocolate, nós convidamos a doutora Ludmila Cardoso, que é nutricionista. Ela atualmente é professora aqui da Universidade Federal Fluminense. Ela possui especialização em nutrição clínica, mestrado em atenção integrada à saúde da criança e do adolescente e doutorado em ciências médicas. Ela também possui pós-doutorado em ciências cardiovasculares e é professora hoje do quadro permanente do programa de pós-graduação em ciências cardiovasculares e também do programa de ciência da nutrição. Atualmente, nas suas áreas de pesquisa, ela é jovem cientista da FAPERJ, onde ela estuda um pouco desses aspectos que a gente vai abordar aqui, né? A suplementação de alimentos, o uso de alguns nutrientes, compostos bioativos, os efeitos benéficos, né? Ou também os efeitos do estresse oxidativo. Ludmila, antes de mais nada, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer o convite do professor Anderson, da professora Luana. Eu acho que é super importante esse trabalho de vocês. Eu sei que deve dar muito trabalho, ficar, né, além de serem professores, fazer essa outra atividade, mas eu acho que é fundamental tanto passar esse conhecimento, ou passar o que a gente faz, né, na universidade, tanto para os profissionais quanto para a população de uma forma geral. Então, agradeço muito esse convite, é um prazer estar aqui. De fato, ela já entregou a gente, viu, Luana? Eu dei boa noite aqui, a gente grava de manhã, de tarde, de noite, mas quem nos ouve, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente está em qualquer horário aí com o podcast disponível. Ludmila, a gente no início do podcast, a gente gosta de trazer o convidado para mais junto de quem nos ouve, né? A gente queria conhecer um pouquinho então a sua história, como é que você chega na área da nutrição, que te levou a descobrir esse mundo e depois como é que você caminha para essa sua área de pesquisa que envolve todos esses aspectos que a gente vai discutir hoje. Bom, é um prazer estar aqui, né, novamente, contando um pouquinho sobre como eu cheguei aqui na área da nutrição. Eu acho assim que eu não tenho nem muito o que falar sobre a questão de escolha profissional, escolha de faculdade, porque eu acho que a gente é tão novinho quando a gente escolhe que eu nem me lembro muito bem dessa história. Mas, assim, eu queria contar para vocês como que eu cheguei aonde eu estou hoje, porque eu acho isso interessante para os profissionais e que a gente, para que eles saibam que a gente pode mudar a qualquer momento de trajetória, né? Então, assim, eu fiz a faculdade na Unirio, me formei como nutricionista e sempre quis atuar em hospital. O meu foco era clínica, clínica, clínica. E aí, depois que eu me formei, eu fui fazer uma especialização na UF em nutrição clínica, e lá eu conheci um professor que eu acabei me interessando pelo mestrado e doutorado, mas sem ter muita noção do que era fazer mestrado. E aí comecei a fazer um trabalho com sementes de linhaça, suplementando com os ratinhos, era um trabalho experimental. E a partir daí eu fiz o mestrado, fiz o doutorado. Quando eu terminei o doutorado, eu recebi um convite da professora Denise Mafra, da UF, para fazer pós-doutorado com um grupo de pesquisa dela lá na pós-graduação em ciências cardiovasculares.
Então, a partir daí, eu acho que aí sim foi a hora que eu me encontrei na nutrição, né? Que eu me apaixonei pela pesquisa científica, que eu me apaixonei por a gente conseguir usar o alimento, compostos bioativos, os nutrientes, para melhorar a saúde da população ou de diversas populações de uma forma geral. Então, eu recebi esse convite, né, da professora Denise Mafra para participar do grupo de pesquisa Nutrição e Nefrologia, e eu faço parte desse grupo até hoje. Perfeito, Ludmila, que bom saber dessa história, né? Enfim, né, aproveitando aqui para, junto de todos os ouvintes do podcast Ciência da Nutrição, poder olhar para essa câmera e dar feliz aniversário atrasado para o professor Anderson Teodoro, querido, como assim, né? Mas aproveitando que o tema é chocolate, festividade, enfim, afeto, falar para vocês que abril é mês de 2 aniversários, né? Então, Anderson, sinta-se abraçado, feliz aniversário em nome de toda a nossa equipe, em nome de todos os nossos ouvintes. E tem alguém aí que em breve vai fazer 40 anos de idade, uma certa apresentadora tricolor. E aí faço essa introdução, Ludmila, porque na minha época, agora eu comecei assim, dos 30 para os 40, começou essa frase, na minha época era chocolate preto, chocolate branco. Aí agora a gente vai no mercado, são diferentes percentuais, é com nibs, é com milhares de coisas, né? Então, eu queria muito saber, dentro dessa tua trajetória de clínica e da ciência da nutrição de forma mais ampliada, você poderia dar uma palhinha para a gente desses percentuais, algumas sugestões de como escolher consumir esse produto? Claro, Luana, é um prazer falar sobre isso. Eu acho que passado a Páscoa, né, muito se falou sobre chocolate, né? Acho que até as casas ainda estão cheias de chocolate ainda, porque acho que as pessoas não conseguiram terminar de comer. Enfim, e aí eu queria até deixar essa pergunta para vocês que estão ouvindo, para vocês que estão assistindo, quem não ama chocolate, né? Algum tipo de chocolate? Acho que o chocolate é uma paixão nacional. Então, assim, primeiro eu vou falar rapidamente sobre por que a gente começou a estudar o chocolate, né? Então, esse estudo do chocolate surgiu de uma demanda de uma aluna que queria fazer doutorado em pacientes com doença renal crônica, e aí ela queria suplementar chocolate. Na época, só existia um trabalho falando sobre o uso de cacau nesses pacientes. Então, a primeira coisa que a gente pensou, né, lá nesse grupo de pesquisa que eu faço parte, a gente sempre faz uma revisão da literatura antes de começar a fazer qualquer projeto, porque a partir dessa revisão a gente consegue aprofundar as vias, aprofundar realmente de fato o que aquele composto, aquele alimento tem de benefícios ou não. Então a gente fez essa primeira revisão, onde a gente publicou na revista Clinical Nutrition em 2021. Então, agora voltando para a história do chocolate, né? O chocolate ele é proveniente do fruto do cacau, né? Tem gente que come lá o chocolate, mas nem lembra que ele vem desse fruto. E ele é composto por diversas substâncias bioativas naturais, por exemplo, o polifenol. Mas antes da gente entrar nesses compostos bioativos, eu queria falar que o chocolate ele tem uma origem milenar. Ele antigamente era considerado um alimento divino, né, onde ele só era consumido pelas pessoas mais nobres das cidades, não era para todo mundo. E ele não era consumido da forma que a gente consome, né, na forma de barra, de bombom, ele era consumido na forma de uma bebida feita com os grãos do cacau, onde esses grãos eram torrados e moídos, e muitas vezes eles colocavam canela e pimenta para disfarçar o amargor do cacau, né? Então é importante lembrar, quando a gente fala sobre isso, que existem diversos tipos de chocolate, como a Luana comentou, né? Então a gente tem vários tipos, a gente tem o chocolate amargo, que é considerado o chocolate amargo quando ele tem acima de 70% de cacau. E ele é feito com grãos torrados, principalmente sem adição de leite, podendo ou não conter açúcar e edulcorante. Tem o chocolate meio amargo, que é quando ele tem em torno de 40% a 50% de cacau. Tem o chocolate ao leite, que esse, infelizmente, é o que a população mais gosta, aquele docinho, que ele tem em torno de 30% de cacau, mas ele tem muito açúcar, muito mais leite, entre outros componentes. E tem o chocolate branco, que ele não leva cacau. Então, na verdade, a gente nem chama muito chocolate branco de chocolate, porque ele leva manteiga de cacau. Então, de cacau mesmo, ele não tem praticamente nada, só a manteiga. Então, ele não tem todos os benefícios quando a gente fala de efeitos benéficos do chocolate amargo, porque ele não tem cacau. E tem o chocolate diet também, que pode ter diversas variações, mas ele leva algum tipo de adoçante. Então, fora isso, a gente tem adição de castanhas, de passas, de outros compostos,
Mas aqui, para fim do tema de hoje, a gente vai falar só sobre a questão do chocolate amargo e teor de cacau. Então, baseado nessa composição que a gente fala, para fins de pesquisa, a gente sempre usa o chocolate amargo, né? Como eu falei para vocês, é o que tem acima de 70% de cacau, que tem maiores benefícios. Então, o chocolate amargo, ele apresenta diversos compostos bioativos fitoquímicos, como metilxantina, epicatequina, catequina, teobromina, e além de protoantocianidinas, flavonóis, antocianinas, estibenoides, entre outros compostos difíceis de falar, né? Então, assim, além de tudo isso, é importante lembrar que o cacau é fonte rica de polifenóis. E quando a gente fala em polifenol, a gente lembra o quê? Que eles têm uma ação importante como antioxidante, anti-inflamatório, antimicrobiano, imunomodulador. Então, todos esses efeitos são benéficos para a saúde de uma forma geral. Então, já entrando nas questões dos estudos, né, nessas áreas, o que tem de estudo com chocolate? O maior foco de pesquisas com o chocolate o uso do chocolate nas doenças cardiovasculares. Por quê? Porque tem diversos trabalhos publicados utilizando diversas doses, e o que a gente vê muito na literatura são doses entre 10 e 50 gramas de chocolate por dia, em torno de 1 a 2 meses. Então, a gente acha trabalho com 10, trabalho que suplementou 20 gramas, 30, 40, 50. E o que eles procuram de parâmetros, né? Então, tem tanto em pacientes indivíduos saudáveis, quanto em pacientes dislipidêmicos, hipertensos. E o que as pesquisas mostram? As pesquisas mostram que o chocolate, né, amargo, rico em cacau, ele pode melhorar a pressão arterial, reduzir a pressão arterial. Também os estudos mostram diminuição melhora do perfil lipídico, com aumento do HDL colesterol, redução da LDL colesterol, redução de triglicerídeos. E também o consumo do chocolate amargo mostra o quê? Uma melhora da função endotelial desses pacientes com alto risco cardiovascular. Então, pensando por aí, a gente pode ver que é importante a gente colocar um pouquinho de chocolate amargo no nosso dia a dia, né? Além disso, hoje em dia se fala muito sobre a questão da microbiota, né? Todo mundo estuda microbiota com o cérebro, com o intestino. Então, existem também trabalhos sobre o consumo do chocolate amargo na microbiota, e parece ter um efeito benéfico, um efeito modulador, já que a gente sabe que o chocolate ele tem alto teor de polifenóis, e esses polifenóis eles atuam com uma função prebiótica na microbiota intestinal. Então, ali eles são processados pela microbiota intestinal, formando outros subprodutos. Esses subprodutos da microbiota, chamados de alquis catecóis, eles exercem efeito benéfico, ativando a via do fator transcricional NRF2. Esse fator transcricional NRF2 é um fator citoprotetor endógeno, que ele é benéfico, já que ele, no final da via, ele produz enzimas antioxidantes, que são benéficas para o organismo. Além disso, o NRF2 ele atua regulando negativamente o NF-κB, que é um fator transcricional inflamatório, ele orquestra a resposta inflamatória no organismo. Então, essas substâncias podem melhorar a via antioxidante e diminuir a via inflamatória, né? Então, desse modo, por isso que a gente resolveu utilizar o chocolate para esses pacientes. Esses pacientes com doença renal crônica, eles possuem elevado estresse oxidativo, eles possuem dislipidemia, eles possuem alto risco cardiovascular, eles possuem inflamação também, uma inflamação crônica, subclínica, constante. Então, o chocolate tem diversos benefícios para todos esses parâmetros. Então, até esse momento, quando a gente iniciou essa pesquisa, só existia um projeto publicado sobre esse assunto, onde eles tinham usado uma bebida rica em flavonóis. E eles viram melhora na pressão arterial e também na dilatação mediada por fluxo. Então, a partir daí, né, essas duas alunas, uma aluna de doutorado e uma aluna de mestrado, iniciaram esse projeto, e a gente já está começando a publicar os resultados. Então, o que a gente fez aqui na UF? Nós suplementamos 40 gramas de chocolate amargo
3 vezes na semana durante a hemodiálise. Então, a aluna que fazia o doutorado, ela trabalhava nessa clínica de hemodiálise. Então, 3 vezes na semana, ele ia lá, porcionava o chocolate e oferecia para os pacientes. E isso foi feito por 2 meses. Após 2 meses, nós fizemos a coleta de sangue e nós verificamos esses resultados a gente já publicou numa revista, né? Foi publicado numa revista de nutrição clínica da ESPEN, onde fala que nós tivemos uma redução do marcador inflamatório TNF-alfa e também um achado importante do nosso trabalho é que, apesar do chocolate ser fonte de potássio e de fósforo, a gente não viu o aumento de potássio e fósforo no sangue desses pacientes, que seria um problema. Então, isso é um resultado super positivo para o paciente renal, que além da gente mostrar que teve uma redução da inflamação, a gente está avaliando a questão da segurança do consumo do chocolate por esses pacientes que, teoricamente, não poderiam comer o chocolate. Bem, eu acho que você de casa já viu a importância do tema, né? O quanto o cacau e o chocolate ele pode ser, inclusive, um aliado em algumas situações para a gente. Eu queria ouvir agora da Camila. Camila, o que você está achando do programa? O que você traz de dica aí para a gente sobre o chocolate? Olá, Anderson. Olá, Luane. Olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Falar sobre chocolate é sempre muito gostoso, né? E para complementar o episódio de hoje, trago como dica um artigo que aborda sobre os benefícios funcionais do cacau e os seus derivados, para que você, ouvinte, possa se deliciar com ainda mais conhecimento sobre essa temática tão boa quanto o próprio chocolate em si. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir! Obrigado, Camila. Ludmila, eu queria agora entrar um pouco mais com relação a uma parte prática da ciência nossa no dia a dia. A gente sabe que esse chocolate ele tem algumas substâncias que são muito benéficas, como você colocou, né? E, inclusive, tem vários estudos, como você apontou, com relação a diversos encaminhamentos, digamos, fisiopatológicos positivos, mas, obviamente, a gente tem que ter um certo cuidado, né, com relação a hora de introduzir esse chocolate no plano alimentar, a quantidade que você vai colocar de chocolate. Algumas pessoas que provavelmente têm alguma contraindicação, tendo em vista que ele tem algumas outras substâncias que podem interagir com outras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que os trabalhos têm mostrado? Qual é a melhor hora dentro da refeição, talvez, de a gente colocar esse chocolate? Se é todo mundo que pode consumir uma grande quantidade. Eu queria que você explorasse novamente essa questão da dose, né, que você falou. Quais são as preocupações de quem vai, de repente, consumir esse chocolate? Ele deve ter. Eu acho que o primeiro você já colocou, né? Que é a questão de trabalhar com o maior percentual do cacau possível para ter esses efeitos benéficos. Mas qual é a melhor hora de introduzir? Qual é a quantidade que não deve ser muito ultrapassada, porque pode ter algum tipo de implicação? O que ele pode ter de interação com outro alimento? Enfim, acho que as pessoas elas vão gostar de ouvir isso ser um pouco no dia a dia delas, né? Como é que elas podem introduzir esse chocolate? Bom, Anderson, excelente pergunta. O ponto principal, na minha opinião, é a questão do chocolate ser amargo, não ser um chocolate ao leite, porque não é um chocolate que a população, de uma forma geral, costuma ingerir, fazer ingestão, né? Geralmente é o chocolate ou meio amargo, mas na maioria das vezes é o chocolate ao leite mesmo. Então, assim, não existe muita dose recomendada, então, assim, não tenho como te falar baseado em estudo, e aqui eu estou falando como pesquisadora, né, não estou falando como nutricionista. Então, assim, a gente não tem uma dose recomendada do chocolate, isso tem que ser avaliado dentro do plano alimentar de cada paciente, desde que seja um chocolate amargo, desde que se veja se tem açúcar ou adoçante, se é interessante o uso do adoçante também ou não, de acordo com a população. Então, essa questão da dose, eu realmente não vou me comprometer. Mas é claro que o chocolate deve ser consumido em poucas quantidades, não é um alimento para ser consumido todos os dias. E eu acho que sim, que junto com uma refeição, acho que interferiria menos, né? Como sobremesa, um pedacinho pequeno, até para não comer uma barra inteira, não comer como pipoca, que a população faz. Enfim, é isso, meu ponto de vista é esse. Acho que sim, tem muitos efeitos benéficos, eu recomendo que a população use, mas que seja uma dose pequena e o chocolate amargo. Bem, Ludmila, a gente chega num momento do podcast agora que a gente tenta trazer uma visão um pouquinho mais lúdica, né? A gente sempre pede que quando alguém vem aqui no nosso podcast, escolha uma imagem
e quem está nos acompanhando no YouTube vai ter a possibilidade de ver. Eu estou pedindo para a nossa equipe projetar essa imagem aí. Quem ainda não está nos acompanhando em relação à plataforma de streaming, pode ver no nosso site, www.cienciadanutrição.com.br. Eu queria que você dissesse um pouquinho por que você escolheu essa imagem, foi fácil, foi difícil, o que ela te remete, o que ela tem a ver com o seu trabalho, com a ciência da nutrição. A gente está curioso para entender a escolha dessa figura aí. Bom, quando vocês me perguntaram uma imagem que represente a ciência da nutrição, de cara é uma imagem que eu uso nas minhas aulas, no meu fundo, porque é isso, eu acho que a nutrição, a ciência da nutrição é isso, a gente trabalhar com alimento. Muitas vezes, para fim de pesquisa, a gente acaba tendo que usar o composto isolado, o nutriente isolado, mas eu acho que a gente quer que isso chegue lá na população, lá no final, na ponta, né? A gente não faz pesquisa para ficar no Lattes, a gente não faz pesquisa para ficar publicado no diretório acadêmico, enfim, nas bibliotecas, por aí. A gente faz pesquisa para que ela chegue na população. Então, eu acho que é isso que representa a nutrição. A gente saber dos efeitos, né, dos compostos bioativos, saber o que tem em cada alimento, mas que isso chegue à população de forma acessível, de forma vindo do alimento, né? A gente trabalha muito com a coisa do food as medicine, né? A gente usar o alimento como tratamento, como prevenção, e não essa coisa de medicalizar, de medicamento, né? O alimento na cápsula, tudo encapsulado, não é isso que a gente quer. A gente quer que o alimento seja suplementado e seja incluído ali no dia a dia. E essa imagem me fascina pela questão de tantos compostos que tem, e a gente sabe dos benefícios que a gente pode usar, tanto no tratamento quanto na prevenção de doenças. Luana, tocou a musiquinha dizendo que a gente tem que caminhar para o final. O papo estava tão bom, estava doce, estava amargo, enfim, tinha várias nuances aqui em relação às informações, mas infelizmente a gente tem que terminar. É verdade, Anderson. O papo estava uma delícia para uma taurina com ascendente em touro, gulosíssima, muito recheado de informação científica, passa rápido, né, quando é bom, e foi bom demais. E eu queria muito agradecer a Ludmila pela qualidade com que trouxe dados científicos atuais do chocolate para a gente. Obrigada mesmo, Ludmila. E por agora eu queria que a Bianca relembrasse a quem está nos vendo, quem está nos escutando, nos assistindo, aonde que podem encontrar novos episódios, outros episódios passados que vocês ainda não tenham tido a oportunidade de assistir. Quer recomendar para a gente alguma pessoa que possa vir aqui no podcast falar de algum tema que você tem curiosidade? Troca com a gente pelas redes sociais. Enfim, são inúmeras formas da gente se aproximar cada vez mais de vocês. Olá pessoal, aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. E por agora eu queria também, agradecer a Bianca e pedir para a Ludmila abrir o microfone mais uma vez do nosso podcast para a Ludmila, que você possa deixar aí alguma mensagem, partilhar, uma fala final com o pessoal. Obrigada, Ludmila. Bom, gente, agradeço novamente o convite. Foi um prazer falar sobre chocolate para vocês, trazer essa coisa da ciência, tentar mostrar o que está sendo feito de pesquisa para a população e para vocês, profissionais que escutam também. E é isso, eu acho que o que eu deixo de mensagem final é que a gente use de fato o alimento como prevenção, né? Que ele seja um aliado para prevenir doenças crônicas, né? E seja de forma variada, uma alimentação variada no dia a dia. É isso, gente, muito obrigada. Obrigado, Mila, obrigado, Luana, obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio do podcast Ciência da Nutrição. A gente, novamente, fica muito feliz em você estar nos acompanhando, e se você chegou até aqui, que novamente marque as notificações, se inscreva no canal, como eu tenho sempre falado, isso é muito importante para a continuidade das informações que chegam até você. No episódio de hoje nós falamos sobre chocolate, né? Que normalmente a gente valoriza numa festa que é a Páscoa, que é uma festa que sempre caracteriza um pouco de renovação, de mudança. E o nosso podcast ele quer justamente isso, promover mudanças de hábito, essas mudanças
O próprio chocolate ele traz, pode ser bastante variado, né? Você tem várias maneiras de chegar a essa mudança, mas o mais importante, a gente, para que tenha os benefícios finais, o chocolate chega na ponta. Você tem que valorizar o seu alimento básico, valorizar aquilo que é o mais importante, valorizar a base da nutrição, que é o alimento. Obrigado a você que nos acompanhou. Mais uma vez, force, marque notificações, divulgue o nosso trabalho, que é assim que a gente vai continuar trazendo essa mensagem para você. Podcast Ciência da Nutrição.